Olá pessoal, o professor Maroni Becker, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Vamos hoje dar uma aula sobre análise combinatória, dando continuidade aos vídeos sobre análise combinatória. E hoje a gente vai ver dois tipos de agrupamento, Você sabe que a análise combinatória é aquela parte da matemática que trabalha com a questão da contagem, Conta quantos grupos você pode formar. E hoje a gente vai botar questões envolvendo dois tipos específicos de problemas de contagem, que é a combinação e o arranjo. A gente sabe que a gente pode resolver problemas de contagem usando o princípio fundamental da contagem, que norteia toda a análise combinatória. Nós podemos usar problemas de permutação, onde os grupos são formados apenas por trocas entre os elementos. E existem também dois tipos de grupos, que é o arranjo e a combinação. Pessoal, como é que eu reconheço um problema de arranjo e combinação? Geralmente, com os dois problemas de arranjo e combinação, quando você tem uma quantidade de elementos para formar grupo, maior do que, vamos dizer, as vagas que os grupos têm. Como assim, professor? Explique melhor. Vamos supor que eu tenho 5 pessoas para formar grupos de 3. Então, esse tipo de situação, onde você tem 5 elementos para formar grupos de 3, a quantidade de elementos disponível é maior do que a quantidade de vagas dos grupos. Então, geralmente, esses problemas são de arranjo ou de combinação. Quando bate igual, geralmente é um problema de permutação, certo? Sim, professor, beleza. Então, quando é a situação de arranjo e como é a situação de combinação, e como é que eu calculo, certo? Nessa parte teórica a gente vai ver aqui e aí depois a gente parte para resolver algumas questões, beleza? Então, vem comigo. Vamos analisar uma combinação. Vamos supor que eu tenho 3 pessoas, Marcos, Paulo e João. E eu quero formar grupos de 2. Ora, beleza, vamos botar aqui exemplos, tá? Marcos, Paulo e João são 3 pessoas, eu quero formar grupos de 2. Ora, veja só, pessoal, então vamos lá. Se eu fizer, por exemplo, um grupo formado por Marcos e um grupo formado por Paulo. Marcos e Paulo é um grupo, certo? Beleza. Marcos eu botei aqui em primeiro, e Paulo eu coloquei em segundo. Se eu formar um grupo assim, onde eu vou colocar o Paulo em primeiro e o Marcos em segundo. Eu pergunto para vocês, esse grupo que eu formei, são 2 grupos iguais ou são 2 grupos diferentes? A posição, a pessoa só mudou a posição. A mudança da posição, ele alterou, ele formou um outro grupo, ele fez com que esse grupo MP fosse diferente do PM? Não. Não. O grupo formado por Marcos e Paulo é o mesmo grupo formado por Paulo e Marcos. Quando isso acontece, quando a ordem em que você estabelece aqui os seus elementos, ele não forma um novo grupo, ele não interfere, ele não é importante, e aí você está numa situação de combinação, certo? A mesma coisa se eu fizer Paulo e João, João e Paulo. Então, nesse caso aqui, o grupo formado por Marcos e Paulo, ele é igual ao grupo formado por Paulo e Marcos. Então, turma, quando você perceber que você mudando os elementos de posição, isso não faz com que você forme um novo grupo, aí você está fazendo um problema de combinação, certo? Veja a diferença. Depois a gente vai ver a diferença em relação ao arranjo, tá? Veja aquela situação, você tem 3 elementos para formar grupos de 2. Como eu falei ainda agora, os elementos que você tem disponível, a quantidade, é maior do que as vagas dos grupos, certo? E se a ordem não for importante, se você mudar um elemento de ordem, isso não faz com que você mude, você forme um outro grupo, então aí é combinação, certo? Beleza? Pessoal, e a fórmula, pessoal, como é que eu resolvo? Já entendi a situação da combinação e como eu calculo. Existe uma formulazinha, que você calcula a combinação. Essa fórmula é a seguinte, a combinação de N elementos tomado PAP. Como, por exemplo, aqui o meu N é 3, porque eu tenho 3 elementos para formar do grupo de 2. Então, esse N aqui é a quantidade de elementos que eu tenho disponível e esse P a quantidade de elementos que tem o meu grupo. A gente fala combinação de N tomado PAP, certo? Para resolver isso aqui, existe uma formulazinha que é a seguinte,
é o N fatorial dividido por P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. Então, essa conta aqui resulta em quantas comissões, quantos grupos de 2 elementos, eu posso formar com 3, ou 5 com 2, ou 10 com 3, depende da situação. Certo? Entendido? Então, a questão do fatorial está nos vídeos anteriores, né? Você sabe o que é um fatorial. Sim, professor, entendi, beleza, a combinação já deu para entender aí. Como é a questão do arranjo? Aí, pessoal, vamos lá. Vou botar a mesma situação de Marcos, Paulo e João, formando grupos de 2. Mas vamos supor que é uma comissão onde o primeiro elemento vai ser o presidente de alguma comissão, alguma coisa, e o segundo vai ser o vice-presidente. Certo? Veja só, beleza. Aí eu vou colocar um grupo formado por Marcos como presidente e Paulo sendo o vice-presidente. Turma, se eu alterar, né, vou formar um outro grupo onde eu vou colocar o Paulo primeiro, né, o primeiro é presidente, o segundo é vice-presidente. Aqui, turma, eu vou alterar. Eu vou botar Paulo como presidente e Marcos como vice-presidente. Aí eu pergunto para vocês, esses grupos são iguais, esses grupos são diferentes? Aí são diferentes, né? Porque a posição ele altera. Isso aqui não é a mesma coisa disso aqui, como acontece nessa situação, tá? Então, nesse caso, se eu mudo um elemento, se eu faço uma permutação no elemento, e aí vai continuar, vai mudar, vai formar um outro grupo, né? Ou seja, a troca dos elementos forma um outro grupo, aí você tem um problema de arranjo, tá? Então, nesse caso aqui, o grupo PMP, ele é diferente do grupo PM. Certo, turminha? Então, percebeu a diferença? Ambas as situações, eu tenho 3 elementos para formar grupo de 2. 3 elementos para formar grupo de 2. A diferença é que, nessa situação, a ordem não interfere, não forma um novo grupo permutando esses elementos. No arranjo, sim. A mudança de elemento, a ordem que você posiciona, ele deve ser levado em consideração porque você forma um novo grupo. Perfeito? E aí, como é, pessoal, então, agora a fórmula para calcular o arranjo? Arranjo, vamos representar pela letra A. Apresenta aqui pela letra A, arranjo de N elementos tomado P a P. Então, nesse caso aqui, para você fazer essa conta, basta você fazer o N fatorial dividido por N menos P fatorial. Essa é a formulazinha para você calcular as questões envolvendo arranjo. Beleza, galera? Agora vamos partir para a prática, vamos ver como é que isso pode ser abordado em uma questão de concurso, certo? Então vamos para as questões. Uma questão aqui para aquecer, eu coloquei uma questão apenas de princípio fundamental da contagem, né? Para a gente reconhecer. A minha turma me faz... não me sinto um peixe fora d'água quando estou com meu cardume, mas não tenho certeza se nado livremente pelo oceano ou se preso em um aquário que me protege como uma bolha. No último quadro da tirinha é possível observar um grupo de peixes de tamanhos diferentes, 2 plantas aquáticas, 2 conchas de formas diferentes. Considere que você vai retirar do aquário um único peixe, uma única planta e uma única concha nessa ordem. Diante disso, então, o total de maneiras de realizar essa ação é... Então, galera, para a gente perceber que essa questão aqui é uma questão puramente de princípio fundamental da contagem, que permeia toda a análise combinatória. Então, nessa questão, ele falou que ele tinha 8 peixes, não é isso? 8 peixes, na quantidade de peixes, certo? Aí tem 2 plantas aquáticas, né? 2 plantas aquáticas, beleza. 2 plantas. E ele tem, no caso aqui, 2 conchas, né? 2 conchas. Perfeito.
Bom, beleza. Aí o que ele falou? Ele falou o seguinte na questão, que ele vai tirar desses 8 peixes disponíveis, ele vai tirar um. Depois desses duas plantas aquáticas diferentes, ele vai tirar um. E depois das 2 conchas ele vai tirar um. Ele quer saber de quantas maneiras diferentes ele vai fazer isso. Então uma questão que você pode fazer, turma, simplesmente usando o princípio fundamental da contagem, que é aquela que você multiplica as opções, né? Então, olha só, então a primeira é um peixe. Primeiro é o peixe, depois ele vai retirar uma planta, depois ele vai retirar uma concha. Aí você vai fazer o seguinte, então, se ele vai tirar um peixe no total de 8, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 8 possibilidades. Não é isso? Beleza. Quantas plantas eu tenho? Quantos tipos de planta? Eu tenho 2. Então, 2 plantas diferentes, 2. Quantas conchas diferentes eu tenho? Também tenho 2. Ora, então, para me saber quantos grupos eu posso formar, basta você multiplicar as possibilidades, né? Você vai fazer a multiplicação do 8 pelo 2, pelo 2. Então, isso aqui vai ser igual, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, e aí você tem 32 formas diferentes de você fazer essa retirada. Certinho? Então, resposta correta aí, letra B, questãozinha de princípio fundamental da contagem. Certo? Vamos agora para a nossa segunda questão de hoje. Olha só. O Corpo de Bombeiros possui uma equipe de 10 paramédicos. A cada chamada, 3 paramédicos saem juntos para fazer o atendimento. A quantidade de diferentes composições com 3 paramédicos que podem ser formadas é letra A, 125, letra B, 120, letra C, 110, letra D, 100, letra E, 90. Então, muita atenção. Turma, vamos lá. Eu tenho um total de 10 paramédicos. 10 paramédicos. Beleza? Esses 10 paramédicos, eles vão formar grupos de 3, tá? Desse aqui, são 3 que vão sair para formar os grupos. Certo? Bom, tenho 10 para formar grupos de 3. Isso já é um comando para a gente entender que isso é uma questão, não é de permutação, né? Porque eu tenho mais elementos do que vagas nos grupos. Agora eu pergunto, se eu formar um grupo por Paulo, Marcos e João, e um grupo formado por João, Marcos e Paulo, não são as mesmas pessoas? São ou não são? Se eu mudar os elementos de posição, eu formo um novo grupo? Não, professor, não formo um grupo, são as mesmas pessoas, são os mesmos paramédicos. Então você percebe que a ordem em que você forma os grupos, ele não é importante. Ele não forma um novo grupo. Então, turma, é a dica para que você perceba que isso é um problema de combinação. Então, essa é uma combinação, né, de 10 elementos tomado 3 a 3. Estamos lembrados da fórmula, né? A fórmula é a combinação de n tomado P a P. Vai ser igual aqui, vai ser o n fatorial, dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Nesse caso, meu n aqui é 10 e meu P é 3. Então, vamos lá. Você vai ter 10 fatorial, dividido por 3 fatorial. E aqui você vai ter 10 menos 3 fatorial. Só tem que calcular esses fatoriais? Não, calma, olha só, turma. Veja bem, como eu sei que aqui vai dar 7 fatorial, eu vou caminhar com esse 10 até chegar no 7, tá? Aí eu vou ter aqui 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Beleza? Aqui eu posso desenvolver sim o 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então esse 3 fatorial dá 6. E aqui 10 menos 3 dá 7 fatorial. Olha o que eu posso fazer aqui.
cancelar esse carinha com esse carinha. Certo? E aqui a gente pode fazer umas simplificações. Por exemplo, eu posso dividir aqui, ó, fazer uma simplificação do 9 com 6, né? Ou do 8 com 6, se eu dividir 8 por 6 por 2, aqui dá 4 e aqui dá 3. Não é isso? Se eu fizer agora aqui uma simplificação do 9 com 3, ó, 9 dividido por 3, 3 por 3 dá 1, aqui dá 3. Ó. O que que resultou? 10 vezes 3 vezes 4 dá 120. Então você tem 120 possibilidades. Beleza? Resposta correta na nossa questão, letra B de bola. Tranquilo? Turma, vamos agora para a nossa terceira questão, né? A figura abaixo corresponde a uma peça que representa uma molécula de CH4, substância química chamada de metano. Uma aluna sugeriu que as peças existentes no laboratório fossem pintadas de várias cores, para ficarem bonitas e alegres. A professora então disponibilizou 5 cores diferentes, distintas, e pediu para a turma pintar as peças, exigindo que as bolas de hidrogênio fossem pintadas de mesma cor, diferente da de carbono. O número máximo de combinações de cores diferentes para pintar a peça de metano é... Olha, vamos lá para a questão. Veja bem, você tem 5 cores disponíveis, certo? Só que você vai usar, dessas 5 cores, você vai usar apenas 2. Porque a professora pediu, olha, as moléculas de hidrogênio, eu quero que você pinte da mesma cor, diferente da de carbono, certo? Diferente da de carbono. Então veja só, então dessas 5 cores, você vai disponibilizar 2. Uma para pintar os hidrogênios e outra para pintar o carbono. Vamos supor uma coisa, aí já tem a dica que é um problema ou de combinação ou de arranjo, porque tenho 5 para formar grupos de 2. Não é isso? Agora eu tenho que saber o quê? Se você muda a posição das cores, se isso influencia, se forma um novo grupo. Pensem comigo, turma. Vamos supor que a primeira cor seja verde e a segunda cor seja amarela. Você vai pintar as moléculas de hidrogênio de verde e as de carbono de amarela. Se você inverter isso, né? Então aqui verde e aqui amarela. Eu vou inverter. As moléculas de hidrogênio eu vou pintar de amarelo e a de carbono eu vou pintar de verde. Essa pintura é diferente dessa ou não é? Claro que é. Claro que é. Porque aqui você está pintando os hidrogênios de verde e o carbono de amarelo. Aqui o contrário. Os hidrogênios de amarelo e de carbono de verde. Então, ao contrário da questão anterior, a ordem, ela interfere. A ordem é importante. Se você muda o elemento, ele muda o grupo. É um problema de quê, então? Um problema de arranjo, galera. É um problema de arranjo. Então, você vai ter um arranjo. A forma para calcular o arranjo é essa aqui, ó. Arranjo de n elementos tomado P a P é igual a um n fatorial dividido por n menos P fatorial. O nosso n é 5 e o nosso P é 2. Tá? Então, o que vai acontecer aqui no cálculo da questão? O n de 5 tomado 2 a 2 vai ser igual ao 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. Fazendo as substituições, beleza? Vamos lá. Então você vai ter aqui o 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Certo? Então o que eu vou fazer? A estratégia, não precisa sair calculando isso aqui para sair dividindo, porque você vai perder muito tempo. Então você pode fazer o seguinte, turma, ó, esse 5 você pode ir desenvolvendo ele até chegar no 3, ó. 5 vezes 4 vezes 3, aí para. Aí coloca aqui a fatorial, tá? Embaixo, você repete o 3 fatorial. Corta, né, porque a divisão dá 1, né?
Então você elimina aqui o 3, elimina aqui o 3, né? Corta esses dois carinhas. Então o arranjo de 5 tomado 2 a 2, 5 vezes 4, 20 grupos, certo? Então a nossa resposta correta é a letra B. Ok, turma? Então espero que você tenha entendido principalmente a diferença de arranjo para combinação. Até a próxima. Valeu!